Meus amigos, outro grande convidado dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Trata-se do médico cardiologista orlandino Dr. Fausto Feres. Ele tem 64 anos de idade e é diretor do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, um instituto que cuida por ano de 300 mil corações. Dr. Fausto, alegria muito grande tê-lo conosco e por vezes eu vou chamá-lo de Fausto porque é meu amigo também de infância com muito orgulho. Ô Fausto, eu gostaria que você primeiro falasse da entidade que você hoje é diretor. Faz muito tempo que você está lá, você que era do time do Dr. Adib Jatene. Explique para nós como é que foi essa sua experiência como médico cardiologista num grande centro de referência nacional. Primeiro, muito obrigado, Tarciso. É lógico que você tem que me chamar de Fausto, nós somos amigos de infância, jogando futebol. Você um ano acima de mim, lá, nós íamos lá no seu avô, lá no bar do seu avô, do seu Davi Alves, saudoso Davi Alves, comia quibe no intervalo do Instituto de Educação Estadual de Orlândia. Mas o Dante Pazanese, voltando, ele foi fundado em 1954, dia 13 de janeiro. Próximo janeiro agora, ele fará 70 anos, no governo do Lucas Nogueira Garcês. Um decreto do governo do estado fundou o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Era um ambulatório pequeno, próximo à Avenida Paulista, em frente ao Instituto Pasteur, e foi transferido para o Ibirapuera em 1958, onde nós estamos hoje. O Dr. Dante Pazanese era um cardiologista de origem italiana, mas um pioneiro, um homem que resolveu fazer muito pela saúde pública do estado de São Paulo. E usou seu prestígio como cardiologista, vinha da escola mexicana, americana, e trouxe o primeiro eletrocardiógrafo para o Brasil e teve a ideia de fundar o Dante Pazanese. E foi o seu primeiro diretor. Lá em 1954, coincidentemente no ano do 4º centenário de São Paulo. E ele ficou até 1970. São 8 diretores até esse período todo. O Dante Pazanese é uma instituição da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Então ele é um instituto público que atende 100% pacientes do Sistema Único de Saúde. E os 8 diretores, você mencionou o Dr. Adib Jatene, que foi o terceiro diretor. E ele ficou de 1973 a 1979, quando ele foi ser secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ser convidado em 2017 pelo Dr. Davi Wippe, que era o secretário da Saúde no governo do Geraldo Alckmin, e ali eu me tornei diretor. Mas eu cheguei no Dante Pazanese em 1983, quando eu fui lá para fazer residência médica. E eu fiquei lá uns 2 anos, voltaria para Orlândia depois do 3º ou 4º ano, quando as oportunidades foram surgindo e eu fui ficando e também não pensava jamais em ser diretor e aí a coisa aconteceu, eu estou há 6 anos no cargo. Desculpa ser tão longo. Não, é importante para que a pessoa entenda a importância desse instituto. Fiz uma pesquisa, 300 centros nacionais de referência de cardiologia, mas o Dante Pazanese é absolutamente diferenciado pela própria história que o Fausto acabou de mencionar. Mas antes a gente quer saber da sua história acadêmica. Você estudou em Uberaba, né? Então gostaria que você relatasse a sua opção por cardiologia. O seu pai era um proprietário agrícola de grande porte, o seu Neca, né? Sua mãe Dona Vânia. Todo mundo achasse que o Fausto fosse tomar conta das propriedades do pai. Mas, na verdade, a vocação, o sacerdócio, parece que bateu mais firme nesse seu coração, né, Fausto? A minha história, tentando resumir, se eu for longo, você me corta, tá? Por favor. A minha história começou aqui em Orlândia, no Instituto de Educação Estadual de Orlândia, no Grupo Coronel Francisco Orlando, Grupo Escolar Coronel Francisco Orlando, que o Celestino Sarti era o diretor, e depois no Instituto de Educação para fazer o curso do ginásio e do colegial. Sempre em escola pública, estudando em escola pública. Por sorte, eu consegui ingressar logo depois do 3º colegial na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Fiz os 6 anos lá, tive uma outra sorte, uma oportunidade enorme de conhecer um grande professor de cardiologia, humanista, chamado Linneu Miziara, que me trilhou a minha carreira para a cardiologia. Fui ao Dante Pazanese, poderia não ter sido médico, poderia ter sido feito economia, administração de empresa, mas meu pai era dentista, na verdade. Sim. Meu pai era dentista e as oportunidades foram surgindo na vida dele de negócios, de comprar arroz em Goiás, trazer para o arroz brejeiro, e depois soja para a Comove. E ele ficou sendo um comerciante, na verdade, trazendo as suas raízes árabes e fenícias. E como todo árabe, quer que o filho seja graduado, formado. O sonho dele e dos meus avós, de tanto paternos como maternos, era que eu fosse médico. E aí a minha carreira
foi por esse lado, e eu sempre gosto de salientar que a medicina é um sacerdócio, como você disse, a gente tem que voltar isso para o paciente, de tentar fazer o bem, e o mais importante é que eu aprendi com meus pais, com o Neca e a Vânia, meu pai Neca e a Vânia, de tão saudosa memória, que eles me apresentaram a vida com muita simplicidade, sabe? Eles faziam sempre o bem, e com muita humildade, bondade. E isso eu acho que ficou enraizado em mim quando a gente aprende desde criança, Tarcísio. E isso é o que eu tento procurar fazer e tento passar isso para os meus filhos. Eu não ensino, eles têm que ver, são os exemplos. Então, os exemplos que eu tive aqui, você procura dar e fazer para frente. Então, essa é a vida de ser médico, de atender as pessoas, sempre pensando no paciente. Esse professor de medicina, só para encerrar esse tópico, ele dizia o seguinte: um médico, quando atende um paciente, ele tem que provocar a sensação no paciente. O paciente tem que ter essa sensação que o médico está ali para resolver os problemas dele, paciente, e não dele, médico. Que o paciente tem que sentir que o médico é seu amigo, que faria de tudo para ajudá-lo no momento de sofrimento. E o bem mais precioso é a saúde. Então, essa foi a minha carreira de uma maneira resumida, sem ser tão resumido, né, Tarcísio? E na verdade me chama muita atenção, porque seu tio já falecido, Valdir Fares, o tio Adi, né? Foi também médico, formado pela USP aqui de Ribeirão Preto, foi um dos primeiros transplantados. Essa coincidência de haver na sua família um médico, que ao mesmo tempo que depois foi transplantado, aliás, foi uma cirurgia bem sucedida, porque ele teve uma sobrevida bastante longa, se a gente considerar a época que ele foi procedido. Teve alguma influência na sua trajetória ou isso foi acontecendo na medida em que você foi se graduando como médico, Fausto? O meu tio, Valdir, ele era um apaixonado pela medicina. Meu tio amava a medicina. E ele morreu sendo médico, atuando como médico. O meu tio Valdir, meu tio Adi, meu querido tio Adi, que sempre foi uma referência para nós, para mim, principalmente dentro da medicina. É lógico que eu era muito jovem quando ele teve um problema cardíaco, e aí eu passei a acompanhá-lo, sendo sobrinho, médico, amigo, e uma convivência muito fraternal que eu tinha com o tio Adi. E quando ele fez o transplante, ele chegou no final da linha do coração que ele tinha, depois de muitos anos, e fez o transplante e foi bem sucedido, como você disse. Sobreviveu 8 anos depois do transplante. Ele fez o transplante em 2002 e faleceu em 2010. Só que ele não morreu do coração. Ele morreu porque havia um congresso de cardiologia em Fortaleza, de pediatria, não havia pediatra, ele ficou de plantão, atendeu 40 crianças com gastroenterite, pegou o vírus e o paciente transplantado já tem uma deficiência na sua defesa e ele teve um comprometimento grave com esse vírus, ele teve choque séptico e infelizmente veio a falecer em decorrência disso com o coração normal. Então, meu tio não deixa de ser uma referência para mim sobre todos os aspectos, sobre seriedade, bondade, humanista, né? Embora fosse irmão mais novo do meu pai, ele ajudava muito meu pai nos conselhos, sempre estava pronto a atender, foi pediatra dos meus filhos. Então, quer dizer, o meu tio Adi sempre, ele é muito querido, eu sempre trago ele na minha memória e sei o quanto ele fez bem para Orlândia, para a pediatria de Orlândia e para as crianças aqui de Orlândia. É uma coisa interessante, né? Eu, particularmente, tenho muito orgulho dos orlandinos bem-sucedidos, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um orlandino que saiu aqui dessa terra onde eu nasci e, por opção, continuei aqui, de ver-se bem-sucedido. O Fausto é um exemplo claro do que nós estamos falando. Médico cardiologista conceituado. E ele não gosta que a gente fale esse apelido que eu dei a ele, embaixador de Orlândia em São Paulo para assuntos cardiológicos. É impressionante, Fausto, o número de pessoas que a gente ouve. Eu sei que isso é motivo de satisfação, mas você é um cara que joga muito simples, não gosta que se fale isso, mas você tem conhecimento do carinho que famílias orlandinas têm por você, pelo jeito especial que você trata qualquer paciente, pode ser rico, pobre, qualquer condição social, mesmo que seja de Orlândia, de qualquer outro lugar, a gente só ouve referência que você é um homem com o sacerdócio realmente preparado para o exercício também desse lado social. Isso te dá uma satisfação, com certeza. Faça algum relato de algum episódio de um orlandino que todos conhecemos, que foi seu cliente. Eu lembro do caso do meu tio Davi, por exemplo, que foi ele não chegou a ser transplantado porque deixou na linha, mas
Rapaz, o meu tio teve o primeiro infarto, se não me engano, com 36, ele morreu com 72, abriu o peito 2 vezes. Então é um fenômeno isso também. Como é que você recebe esse carinho da população de Orlândia com respeito a isso, Fausto? Não, eu tenho uma felicidade enorme de estar aqui, de atender as pessoas de Orlândia, porque isso me remete a minhas origens. Quando vai gente de Orlândia lá, às vezes eu gasto um tempo enorme para ficar sabendo como é que está a cidade, porque eu gosto de saber como é que está no campo econômico, como é que está o campo social da cidade. Isso é um fato que a gente preocupa muito hoje, no momento que nós vivemos, né? Nós temos que fazer pela sociedade. Então, Tarcísio, eu trato igual a todos, sabe? Todo mundo, você trata diferente o pessoal de Orlândia. Não, é igual a todos. A gente tem que tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Isso o Aristóteles já falou e depois o Rui Barbosa repetiu. Aristóteles fez lá falou antes de Cristo, e o Rui Barbosa falou mais recentemente. Quando você trata os iguais com desigualdade, é desigualdade flagrante. Então, nós temos que tratar com igualdade a todos. E aí, por Orlândia eu já recebi aqui, às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, ele não vem receber os prêmios. Eu fui condecorado várias vezes por várias entidades, seja o Rotary, o Lions, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura e etc. E eu nunca venho receber porque, não sei, é o meu jeito. E assim tem de outras cidades que eu ganhei título de cidadão, de Uberaba, de Barra Mansa, de Igarapava, e várias outras que me orgulham, sabe? Porque tinha muitos cardiologistas que me referenciavam pacientes. O seu tio foi um cara muito bacana que eu tive a oportunidade de conhecer, e a sua família toda, são 13 com D, eu brincava com a minha mãe, eu falava pra minha mãe, o Tarcísio é filho do Dejanir. Ela falava, mas não é não! Brincava muito, o Décio, o Davi, não é verdade? Então, a gente tinha todo o Dalton, né, uma grande amizade fraterna. E o seu avô, Davi, que eu tinha assim, um carinho muito nobre com ele, muito importante, muito diferenciado. Na época que eu estava no 2º colegial, que eu ia comer o quibe lá com um molhinho de pimenta ali próximo do Instituto de Educação. Agora, falando especificamente do Instituto Dante Pazanese. São quase 4 mil servidores. Fale alguma coisa da estrutura, questão orçamentária desse instituto, que é, sem dúvida, uma referência da medicina brasileira. Esse aspecto que você fala, o Dante Pazanese é um orgulho. Eu costumo brincar, quando eu começo a falar do Dante Pazanese, eu não paro, porque o Dante me proporcionou tudo na vida. Ali eu fui aprender cardiologia, aprendi, ainda estou aprendendo, a gente fica aprendendo sempre, aprendizado constante. E ele propicia tudo que você tem na medicina pública e na privada. Eu consegui algum sucesso na questão privada, atendendo pacientes privados, porque era do Dante. Então tudo tem que ser devolvido ao Dante. O Dante é uma instituição que ele faz parte de 41 entidades assistenciais da organização direta da Secretaria do Estado de São Paulo. 41. Ele tem um orçamento que vem da Secretaria do Estado. Mais de 300 milhões por ano? Eu vou te dizer. Ele é o único dos 41 que tem o apoio de uma fundação. Uma fundação, que é a Fundação Adib Jatene. Privada, sem fins lucrativos, mas que tem recursos públicos. O conselheiro Dimas Ramalho até escreveu sobre as fundações recentemente. Nós temos que prestar contas. O agente público tem que prestar contas. Aquele dinheiro é para ser usado para a população. Então, a Secretaria da Saúde põe cerca de 140 milhões por ano no Dante Pazanese, para cerca de quase 1.000 funcionários públicos e mais consumos, insumos, medicamentos, as empresas terceirizadas. Paralelamente a isso, tudo que se faz no Dante pelo Sistema Único de Saúde gera uma receita que, junto com a sua área de pesquisa, de ensino, de bioengenharia, tem uma bioengenharia lá dentro, nós temos mais um faturamento de 180, 190 milhões. Esse ano isso está previsto. Soma com 140, chega nesse valor que você disse aí, cerca de 330, 340, 350 milhões anualmente. Para 360 leitos funcionando, nós vamos chegar aos 445 até no final desse governo, leitos, para atender 500 mil pessoas por ano, para fazer 3 mil cirurgias cardíacas por ano, para fazer 11 mil procedimentos de cateterismo cardíaco por ano,
E as consultas todas, as pessoas, um pronto-socorro atuante, atendendo pacientes com infarto. Então, esse é o recurso do Dante. Quando se fala os 3.000 funcionários que nós temos 1.000 funcionários públicos, mas a Fundação tem outros 1.300, tem mais 300 residentes e tem mais cerca de 500 terceirizados, formando 3.000. Nós somos 3.000 lá dentro. Então aí entra, né, hoje se fala muito em ESG, você é muito atualizado com isso, que é o ambiente, o social e a governança. O ambiente, nós fazemos inúmeros atos para melhorar o ambiente, desde colher as bitucas de cigarro, que tem 15% que ainda fumam, dos funcionários, por incrível que pareça, trabalhando no hospital de cardiologia, sabendo os males que o cigarro proporciona. Nós temos vários atos para economizar água, energia e etc. dentro do hospital, melhorando tudo, coleta de lixos, fazendo o hospital ser realmente dentro do ambiental, sendo preciso. A questão do social é tratar bem o paciente e o funcionário, humanizar, procurar corrigir as distorções salariais, que não são fáceis atualmente, mas nós trabalhamos para isso, e melhorar o ambiente de trabalho, tendo confiança em quem está ali à frente, dirigindo. Eu não faço isso absolutamente sozinho, mas tem uma grande equipe, eu posso não estar lá e as coisas estarem funcionando do mesmo jeito. E a terceira é a questão de governança, que aí eu dou super importância. E digo isso muito fácil. Ninguém pode brilhar individualmente. O brilho tem que ser coletivo. Então não há um só que fazendo as coisas. Todos têm que fazer em conjunto. E isso eu digo em qualquer lugar que eu vou falar, que eles me chamam para falar, que o brilho é coletivo. O individual, para brilhar, ele precisa do coletivo. Nosso amigo Tostão diz isso sempre nas suas crônicas na Folha de São Paulo. Nosso ídolo Tostão, né? Então é isso, Tarcísio. O Dante é uma instituição pública, tem uma fundação privada, mas os recursos são todos, na grande maioria, públicos, e o dinheiro é bem usado. Compra-se barato, importante, sem superfaturar. Absolutamente não. Eu brinco, eu vejo as empresas aqui nós estamos pedindo para o preço ser mais baixo e não mais caro. É isso que tem que ser. Então o agente público tem essa obrigação de trabalhar com preços subdimensionados para sobrar dinheiro e poder fazer tudo que é possível para um hospital público. É assim que a gente trabalha. Agora, uma curiosidade, nós temos 5.570 municípios brasileiros, é claro que prioritariamente o Dante atende aqueles que são mais próximos, né? No estado de São Paulo, a cidade de São Paulo é prioridade, isso é natural. Mas, devido à gravidade, você tem uma estatística e tem ideia de quantos municípios que não sejam São Paulo são atendidos e quais as unidades federativas que não são o estado de São Paulo que recebem atendimento do Dante Pazanese? Interessante, essa sua pergunta é ótima, porque 25% dos pacientes que chegam até nós não moram no estado de São Paulo. Eles não moram, mas eles usam o endereço de algum parente ou de alguém e chegam até o Dante para serem tratados. Quando vem de outro estado, tem uma guia chamada CNRAC. A Secretaria de Saúde de Tocantins, por exemplo, tem lá um paciente que precisa ser tratado, uma criança que precisa fazer um procedimento cardíaco complexo, porque ela nasceu com um defeito no coração. Aí eles entram com a solicitação via CNRAC, quem vai pagar é a Secretaria da Saúde de Tocantins, paga via SUS para o estado de São Paulo, que reverte para o Dante Pazanese. Então, esse é o sistema. Mas 25% não são de São Paulo. A maioria da onde? Do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso. E tem gente que vem até de Roraima, do Rondônia, do Acre, do Nordeste, vem muito, porque não conseguem o tipo de atendimento que é necessário público nessas unidades federativas. Aliás, o professor Adib Jatene é natural do Acre, é isso? Sim, ele é de Chapuri, da mesma terra do Chico Mendes. Então, natural que um mestre que já foi diretor entenda também esse compromisso social que o Instituto tem com outras unidades da federação, né, Fausto? Sem dúvida. E o doutor Adib, ele veio depois muito jovem morar em Uberlândia, ele ficou órfão do pai, o pai dele trabalhava com borracha no Seringal, adquiriu malária e veio a falecer. E ele era um libanês que tinha realmente migrado para o Brasil para acontecer melhores condições lá no começo do século XX. E aí o doutor Adib Jatene, junto com a mãe e mais 4 irmãos, se mudaram para Uberlândia.
aonde ele veio fazer o colégio em Uberlândia. A gente conhece muito a história dele em Uberlândia. Ele foi para São Paulo depois fazer medicina na Universidade de São Paulo. Aí depois ele voltou para Uberaba e depois voltou para o Dante Pazzanese. Aí ele deslanchou na sua carreira científica, administrativa, como secretário de saúde, ministro e etc. Antes de partirmos para o bloco final, eu deixo apenas lembrar que está aparecendo aí no seu vídeo o QR Code. Você pode aproximar seu celular, fazer a inscrição no nosso canal. Canal Tarcísio Manso Convida do YouTube, tá bom? Essa interação é muito importante para que você apresente sugestões, também sugira algum personagem que você gostaria, principalmente aqueles que nasceram aqui em Orlândia e que poderiam ser ouvidos também pelo nosso canal, como estamos fazendo hoje com o Dr. Fausto, nascido em Orlândia e com a vida profissional absolutamente definida na cidade de São Paulo. Fausto, para a reta final, o principal fantasma do coração dos brasileiros hoje qual seria? O que provoca mais danos ao coração das pessoas? Como coração, o câncer também. O que hoje nós temos que fazer bem? Primeiro, levar uma vida saudável. E aí eu volto para todos aqueles que nos vejam. Controlar a obesidade. A obesidade hoje está presente em 20% da população brasileira. 20%. Sobrepeso e obesidade em 40%. Nós vimos na Covid que a obesidade é um estado inflamatório. O obeso tem mais câncer, tem mais doença inflamatória, ele tem mais doença coronária, tem mais Alzheimer. Então, quer dizer, o obeso precisa ser tratado. Então, vida saudável. O que é o fantasma do coração, igual você perguntou? Primeiro é a obesidade. Como é que se corrige isso? Não é a hora que o sujeito está obeso, aí ele precisa procurar atendimento de medicamentos até uma cirurgia bariátrica, mas ele precisa controlar quando começou a aumentar o peso. Isso é importante, para não deixar que isso se transforme numa doença grave. E, junto com isso, nós precisamos fazer atividade física. Pelo menos 45 minutos diariamente. Isso é importantíssimo. Seja caminhada e na questão da parte de musculação, para evitar que o paciente se torne um sarcopênico, com músculo fraco, frágil e não consiga realizar as suas atividades. Isso melhora a sobrevida. E os outros são o controle da hipertensão arterial, controle do diabetes, do colesterol elevado, do estresse, que é muito difícil na vida que nós vivemos hoje, é muito competitiva. E por último eu dizia, buscar a felicidade. E eu costumo citar o seguinte, a mente tem que ser como Gandhi dizia, aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz precisam estar em sintonia. Se aquilo que você pensa, que você fala e o que você faz não tem sintonia, cada um vai para um lado, gera infelicidade. Então nós temos que buscar a felicidade. E a felicidade é um antifantasma do coração. É isso que nós temos que buscar, Tarcísio. Você concorda? Concordo. E dentro dessa felicidade, seu coração continua corintiano, né? O Dr. Fausto é um daqueles fanáticos corintianos desde menino, né? Quem que te indicou? Foi também o doutor Adi? O tio Adi que indicou essa sua paixão? Ou o tio Paulo Circili? Qual que foram importantes nisso? Foi o tio Paulo Circili e meu avô Jerônimo, que era, embora de origens austríaca, muito corintiano, e meu pai também, a família toda. É lógico que tem alguma ovelha negra aí que virou Palmeiras, né? Mas a gente diz isso, isso não é bom falar hoje, né? Mas nós somos saudáveis pelo Corinthians, sabe? O Corinthians faz uma sensação muito boa, porque a vitória acaba sendo muito grande quando ela existe, embora seja rara atualmente, né? Fausto, por gentileza, olhando para aquela câmera, fique à vontade. Foi um prazer muito grande a sua participação para dar prestígio também ao nosso canal. É um projeto que nós começamos dentro dessa sua linha. Seja feliz, realize. Você sempre tem tempo. Você está com 64, 65, como eu estou, você é um pouco mais novo do que eu, mas é importante ser feliz realizando os projetos que você tem na vida. Nunca é tarde para você fazer qualquer coisa. Eu gostaria que você fizesse uma mensagem especial para os amigos do nosso canal nessa entrevista que você nos concedeu. A mensagem é só de agradecimento, viu, Tarcísio? Muito obrigado pela oportunidade de me colocar aqui diante de tantas pessoas. É um prazer poder falar para os orlandinos e, quiçá, para todos aqueles que acessam o seu canal. Desejo muito sucesso e muito êxito
e sempre que precisar falar, eu brinquei com você, me chama para falar de futebol, fazer análise técnica sobre o esporte. Eu sou um apaixonado pelo basquete de Orlândia, lembrar de tudo que aconteceu, e em falar de Orlândia sempre é muito salutar para mim, porque, como eu disse, me remete à infância, à história que eu tive com meus avós, com meus pais, com os grandes amigos, fiéis amigos daquela época, e isso só me proporciona uma felicidade enorme de estar aqui com você. Muito obrigado.